Não é brincadeira, não. Quando a gente ficou combinado de conversar hoje, eu fiquei sabendo da pós-graduação, eu fiquei muito animado. Porque quando você tem ali uma geração que... que ali você tem aquela geração que nasce de um pensamento um pouco mais conservador na época ali do Olavo, aquela coisa toda, se começou a pincelar na mente de algumas pessoas aquela coisa, olha, nós não temos muito necessidade de ir para a universidade, porque ela está permeada de ideologia, aquela coisa. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu tive uma certa percepção de pessoas que pensam de um jeito um pouco mais conservador, ou conservador mesmo, no sentido de... né, começou a criar esse discurso, não, faz um curso de teologia privada, com fulano, com ciclano, aprende teologia com o padre Ciclano, com o padre Beltrano e tal. E me parece ali que causou um certo enfraquecimento no sentido de valorizar a vida acadêmica, e muitas vezes por motivos reais e justos, no sentido de não querer ser permeado por ideologias que estão na universidade e aquela coisa toda. E esse movimento de pessoas que já ensinam teologia através das redes sociais, através dos cursos, claro, você nunca saiu do mundo acadêmico, mas muitos outros estão somente, por exemplo, professor Eduardo Faria, ele está ali na internet e tal, aquela coisa, e está migrando também para o mundo acadêmico, né? Então, isso, aos meus olhos, encheu de esperança, no sentido de que talvez esse seja o caminho e a resposta para aqueles que tiveram um afastamento da vida acadêmica, de dizer, olha, tem espaço para a vida acadêmica em lugares que não vão deixar aquilo que se passa ser permeado por ideologia. Não sei se isso que a gente está comentando aqui tem muito a ver, assim. O que você acha? Tem tudo a ver, porque, primeiro, a universidade surgiu na igreja. As primeiras universidades na Idade Média foram criações da Igreja Católica, sim. Que vieram das escolas catedralícias, que eram as escolas adjuntas às paróquias, as catedrais. O bispo tinha o magistério, responsabilidade pelo magistério local, o Santo Padre em Roma, e delegava essa função magisterial de ensinar a teologia aos seus delegados, aos seus professores que ele formava. E surgiram as grandes escolas, sim, como a de Paris, que depois vieram a ser as universidades, como Paris, Oxford, Coimbra, Salamanca, Bolonha. Essas são as 5 primeiras universidades da igreja. O pensamento secular, a partir do século XVIII, XIX, o pensamento não religioso, em nome da ciência, foi escanteando e acotovelando a teologia e a filosofia de matriz católica. Por isso que o Papa Leão XIII, na Aeterni Patris, disse, olha, nós precisamos de Santo Tomás de Aquino, que é o nosso teólogo, nosso filósofo, porque ele consegue explicar o mundo. Sim. E a ciência cabe nele. O católico não é contra a ciência natural, contra a medicina, contra a biologia, contra a química. Nós estamos aqui usando aparelho tecnológico de ponta. Claro que o católico pode usar e sim, deve usar tudo, claro, que a tecnologia, que é baseada na ciência, tem para nos dar. Mas não pode alienar isso do fundamento que é Deus. Então, de fato, existia um movimento anti-acadêmico de oposição ao secularismo da universidade, que é uma ideologia, que é a ideologia que a religião não tem vez e pode ser praticada no máximo, tolerada no ambiente privado, mas não tem voz no espaço público e não tem voz intelectual, o que é falso. O que é falso porque nós temos Platão, Aristóteles na base do pensamento de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e esse livro é uma prova. Uma miríade de autores robustos, poderosos, eu poderia enumerá-los aqui, tomistas sobretudo, tá? Autores de matriz de Santo Tomás de Aquino, por causa dessa renovação proposta pelo Leão XIII, que podem e devem ser debatidos. Por exemplo, este livro aqui é baseado sobretudo num autor australiano radicado na Inglaterra chamado John Finch. Sim. É um católico convertido que fala da lei natural, por exemplo. E olha só, isso aqui não é brincadeira, isso é uma corrente acadêmica robusta. Sim. Então, é claro que esse movimento anti-acadêmico se dá com a ascensão da internet. Ou seja, você pode se educar
Você pode comprar livros que não tem na sua biblioteca da universidade, que não tem na livraria da esquina. Livros que chegam direto na sua casa. Sim. E você pode ter acesso a professores que não estão na sua universidade e não estão nos cursos disponíveis na sua cidade. Então a gente passa aqui, é maravilhoso, isso é emocionante. Eu passo aqui e encontro dezenas de alunos de todos os cantos do Brasil que parecem me conhecer. Não só conhecem a minha família pelas redes sociais, a gente expõe um pouco da nossa vida com reserva, né? Da nossa esposa, enfim. Perguntam pela esposa, mas perguntam dos cursos. Então a internet, de algum modo, facilita muito o conhecimento. E ela tem a vantagem, a flexibilidade de poder ser vista e assistida em qualquer lugar do mundo, mas não tem a chancela acadêmica que comprove a qualidade dos professores que ensinam. E aí vem um outro problema. Eu sou doutor. Tem muitos doutores que não estudam. Tem muitos doutores que não produzem. Então, ser doutor ou não ser doutor não é garantia de boa qualidade de estudo. Sim. Então, além da ideologia, tem a péssima qualidade do ensino universitário no Brasil. Convenhamos. Então, tem muita perda de tempo. Tem muita gente perdendo tempo. E na internet tem gente sedenta. Sim. Então, vamos usar aqui o exemplo do nosso professor, Padre Paulo Ricardo de Azevedo. Sim. Com toda sinceridade, eu não conheço todos os cursos de teologia do Brasil e eu não quero ser injusto. Mas eu arrisco dizer que se você assistir aos cursos do Padre Paulo no seu site, de introdução à teologia, de catecismo, de história da igreja, de Chesterton, de Tolkien, de apologética, de educação dos filhos, e a conta não acaba, você estará, em 5 anos, muito mais bem formado do que com um bacharel em teologia. Sim. Porque é um excelente professor, é sério, é fiel ao magistério da igreja e ensina em 20 minutos de cada aula muito mais do que professores em 40 minutos ou 4 horas. Porque o tempo na internet é muito mais dinâmico, otimizado e objetivo. Por isso que eu fiquei muito honrado quando ele aceitou o convite. Ele já participou de 2 cursos presenciais meus lá em Cuiabá. Eu sou aluno do Padre Paulo, brinquei até 2017, eu fiz tudo que tinha no Padre Paulo. Tudo. Né? Todos os cursos. Depois de 2017 para cá eu não acompanhei mais porque comecei a produzir, né? Também, mas quero voltar a assistir. Então não se trata de ser anti-acadêmico, se trata de contornar os 2 problemas fundamentais da universidade: a ideologia anticristã, porque nós somos católicos, e a perda de tempo pela falta de qualidade. E a internet não pode ser vista como uma solução exclusiva. Ou seja, tem que ter o rigor, a organização. Um corpo docente, por exemplo, quem aprende só com uma pessoa acaba tendo a visão exclusivamente dela. Sim. Por isso que nós temos 10 professores. Nós temos um historiador como Rafael Tonon, nós temos um jurista como Rafael Brodbeck, nós temos um filósofo como o professor André Fonseca, nós temos a Laís, minha esposa, que estudou História Social da Cultura e vai falar do matrimônio. Então isso também é muito rico, né? Ter uma interdisciplinariedade e alguém que consiga concatenar todas essas vertentes. Existe na academia... Olha que interessante a dialética, Guto. Existe na academia um movimento anti-internet, anti-digital. Na internet a gente tem um movimento anti-acadêmico e na academia um movimento anti-internet. O que é tão torpe e tão míope quanto o anti-acadêmico. A gente não pode generalizar e dizer que tudo na academia é ideologia e é superficial ou é maldade. E nem tudo na internet é... O Padre Paulo Ricardo, que eu acho que é um exemplo eloquente, ajuda objetivamente milhares de pessoas todos os dias. A minha avó assiste o Padre Paulo. Quando eu vi a minha avó, você falou, o negócio realmente não é mais bolha, não é mais... né? A minha avó tá... Porque reconhece o odor de Cristo. É verdade. Não é Santo Tomás, o latim, minha avó não é intelectual. Sim. Então, aí a gente vê a igreja que é docente. Sim. É docente. E isso é importante para os leigos também, como eu. Tu falaste do professor Eduardo Faria, que é outro grande professor. Leigo. O leigo também pode ensinar. Ele não vai ensinar no nível do sacerdote, porque o clero tem o papel docente prioritário. Sobretudo o bispo e o santo padre. Mas o leigo pode e deve, fiel ao magistério, ensinar o povo. Sim. Catequistas, formadores. Felipe Aquino é um exemplo histórico.